Justiça acaba com orações. Estado do Mato Grosso do Sul, precisamente na cidade de Ladário. Vamos ver essa notícia e logo após comentá-la. Suspenso decreto municipal que conclama oração e jejum para conter epidemia. Dentre as muitas providências que gestores públicos podem adotar para complementar as medidas sanitárias no combate à epidemia do coronavírus, a Prefeitura de Ladário, no Mato Grosso do Sul, inovou. O prefeito Iranil de Lima Soares editou o decreto no início desse mês de maio, em que conclamou a todos os cristãos fazerem orações diárias por 21 dias e um de jejum para livramento de todo o mal e pela bênção do Senhor sobre a municipalidade e o país. Diante da repercussão, no dia 21 de maio, o prefeito alterou o decreto para não restringir apenas a cristãos. Passou então a conclamar toda a população ladeirense a fazer orações voluntárias a Deus e ou a manifestação da fé. Manteve, porém, as orientações de oração no período de 18 de maio a 7 de junho, bem como uma corrente de oração no dia 7 de junho e jejum. Coube ao desembargador Luiz Gonzaga Mendes Marques, do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul, barrar a ideia milagrosa. O magistrado considerou que o decreto municipal contém aparente inconstitucionalidade, além da ausência de efeito prático, específico e concreto do ato. O que o magistrado disse? Que, pelo fato de nós, no Brasil, termos o Estado laico, no qual o Estado não pode interferir nas crenças das pessoas ou na religião da pessoa, mesmo modo a religião não pode interferir no Estado. Isso que o prefeito fez de conclamar a todos para orar seria inconstitucional por conta disso, já que a Constituição defende um Estado laico. Além disso, ele acrescenta ausência de efeito prático, dizendo que isso não adianta, que oração não vai trazer solução alguma, que o corona não vai ser curado. Ela pode, agora já o meu comentário, até não surtir imediatamente com a cura para muitas pessoas, mas é comprovado cientificamente, talvez esse desembargador deveria saber, que a oração, ela faz um bem muito grande para as pessoas, pois ela ativa algumas partes do cérebro que liberam algumas substâncias boas e faz com que a pessoa tenha a sua imunidade alta. Isso é comprovado cientificamente, que a oração, sim, pode ir muitos seus efeitos, não só do ponto de vista espiritual. Eu tenho até um vídeo nesse canal aqui trazendo essa informação. Mas para o camarada que talvez seja um revoltado de religião, porque a maioria dos ateus são revoltados por religião, por alguma coisa, ou porque foram abusados, ou porque foram molestados, enganados, aí decepcionaram e fizeram a nociva, terrível junção religião com Deus. Não dá, porque é a religião dos homens. Mas a oração não é dos homens. As orações são para Deus e é um mandamento de Deus. Orai sem cessar. Foi Deus que utilizou o apóstolo Paulo para orar. E não precisa ser necessariamente cristão para orar, porque é comprovado cientificamente que a mesma traz benefício. Traz no mínimo esperança, traz no mínimo uma autoestima, traz no mínimo alta imunidade. Isso já é um antídoto contra o coronavírus, porque se nós estivermos com a nossa imunidade baixa, vem o corona e nos derruba. Só Deus na causa. Então, ele disse que era inconstitucional, além da ausência de efeito prático, específico e concreto do ato. Ausência de efeito prático, específico e concreto do ato. Ali, talvez ele está falando sobre a questão de como
estaria sendo feita esta oração, que deveria ter alguma restrição, até porque a reunião de pessoas orando poderia, inclusive, espalhar o corona. Com relação à inconstitucionalidade de um governante pedir para que o povo ore ao Senhor, isso é discutível, porque num país onde nós temos 97% dos brasileiros que creem em Deus, ou seja, praticamente a maioria esmagadora, como que nós podemos tirar o aspecto cultural de que nós, brasileiros do Ocidente, somos influenciados pelo cristianismo e temos a fé que temos porque é algo que nós herdamos, é uma cultura. Então, só pelo ponto de vista secular, já é um gravíssimo erro, porque é uma tentativa de censurar até mesmo a fé das pessoas. E quero crer eu que nessa cidade tinham mais cristãos do que não cristãos. Até creio que impor, no sentido de obrigar todo mundo a orar, isso é errado. Porque ora quem quer. Agora, um governante pedindo para orar, por outro lado, muitos vão dizer assim, ele está fazendo politicagem, porque é um ano eleitoreiro, ou eleitoral. É verdade. Entendo que muitos políticos fazem isto. Às vezes, não só para ter votos, mas também esses políticos são ligados a igrejas, são ligados a grupos evangélicos ou católicos e, de alguma maneira, também eles tentam atrair as pessoas para os seus respectivos segmentos religiosos. No entanto, mesmo com essas controvérsias, que realmente eu concordo, que fazer politicagem com o nome de Deus, fazer oração só para dizer que é a pessoa que ora a Deus, isso é uma pataquada, isso é balela, é hipocrisia, mas mesmo assim, o ato em si configura uma nítida perseguição ou uma espécie de bloqueio com relação à fé das pessoas. Mas vamos seguindo aqui o que diz mais o desembargador. O fato de estabelecer período certo de duração evidencia o mínimo de efeito coagente à população daquela municipalidade, estabelecendo certas liturgias espirituais, orações e jejuns e corrente cerco de oração. Corrente ou cerco de oração. É cerco, não é o circo de oração, não. Em diz respeito ao pluralismo existente na sociedade local, entendeu. A decisão dessa terça-feira, do dia 26 agora de maio, deve ser referendada no órgão especial do Tribunal de Justiça. Os decretos ficam suspensos até julgamento de mérito. Então, já na preliminar foi suspenso, foi decidido para que o decreto seja suspenso. Ainda falta julgar o mérito. Ou seja, analisar com mais critério exatamente a questão. O magistrado atendeu ao pedido da Comissão de Estudos Constitucionais da OAB do Mato Grosso do Sul. O presidente da comissão, Elias César Queiroane Júnior, apontou na inicial, no pedido, que mesmo de forma voluntária a norma ofende o princípio, como eu falei, da laicidade do Estado e da liberdade religiosa. Laicidade do Estado, o Estado não tem religião, liberdade religiosa, outras pessoas que pensam diferente, por exemplo, que não gostam de orar ou que olham para outro Deus. O advogado afirmou ainda que as regras constitucionais de freios e contrapesos impedem que o executivo local pratique atos que promovam quaisquer formas de discriminação, devendo ser assegurada a inviolabilidade e liberdade de crença, cultos e liturgias. O presidente da OAB de Mato Grosso do Sul, Mansur Carmuche, afirmou que o decreto era inconstitucional e apontou que, nesses casos, é importante a intervenção da instituição para zelar pelo princípio da laicidade. Eu fico pensando, princípio da laicidade, o Estado é laico, mas não é laicista. Ele não é ateu também. É isso que nós devemos pensar.
E como eu disse, nós temos uma cultura judaica cristã. Então nós temos que respeitar essa cultura. Estamos falando de Brasil. Agora, o curioso é o seguinte: duvido quem esteja lá no poder fosse o Lula, por exemplo, fosse a esquerda, e desse um decreto para, sei lá, fazer uma macumba, fazer lá um despacho, fazer outra coisa lá de outra religião, para que esse mal fosse embora. Fazer mais ou menos aquilo que aquele que era ligado, eu não sei dizer exatamente a religião, mas deve ser a religião de matriz africana, um daqueles senhor, Babaloê, ou alguma coisa assim, que é o nome deles, fez no Michel Temer. Foi lá, fez uma reza lá, colocou arruda e benzeu ele. Ah, isso pode. Orar, não pode. É a maioria contra a minoria. Tá fazendo discriminação. Tá desrespeitando as minorias. Essa mente esquerdista, comunista, socialista é terrível. Muito terrível. Eu não estou aqui para defender Bolsonaro, não, porque tem gente que é tanso, que acha que, porque a gente pensa, às vezes parecido com o pensamento do Bolsonaro, seja bolsonarista, ou às vezes pensa, de acordo com o evangelho, que tem alguma coisa a ver com quem pensa do lado da esquerda, pensa que a gente é lulista. Não tenho políticos de estimação, não sou filiado a partido e não tenho aqui o que ficar defendendo essa turma. Eu estou com o meu pensamento de Bruno mesmo, meu pensamento como um cristão mesmo. Não tem influência política. Eu acho um absurdo, porque quando, querendo ou não, seja o político que se humilha diante de Deus e pede misericórdia, o Senhor pode usar de misericórdia, desde que ele não faça, de fato, um ato político do pedido, ou seja demagogo. Pois nós temos relatos na Bíblia de vários reis que se encurvaram diante do Deus de Abraão, Isaque e Jacó, de Israel, e receberam bênçãos. O rei Dário, aquele que iria colocar e colocou Daniel na cova dos leões, viu o poder do Deus de Daniel. E dentre outros. Agora, tudo presume-se de genuidade, de verdade, de sinceridade, não de ato político. Eu sou contra, assim, políticos picaretas que utilizam o nome de Deus para ganhar voto ou para ter algum lucro. E geralmente esse só aparece em ano eleitoral, falando sobre fé. Outros anos eles não fazem nada, não mencionam. Agora, no momento que a gente está vivendo, as pessoas parecem que não têm sensibilidade. Tudo é bem-vindo. Uma campanha de oração é bem-vinda. Por quê? Fazer exatamente essa censura, vamos dizer assim. Ah, o governante tem que governar o Estado, não tem que se miscuir com a religião, não tem que falar de Deus, tem que fazer o que é para ser feito de acordo com a administração pública. Sim. Agora, vamos lá. Então comece a tirar os crucifixos das repartições públicas, que estão cheias. Comece a tirar os versículos bíblicos que estão nos tribunais. Deve, aonde esse desembargador está, ter lá um crucifixo, um versículo bíblico, porque também está ferindo o Estado laico. Deve se remover as estátuas, as homenagens, os monumentos bíblicos ou de santos das praças, inclusive de cidades onde que se tem
um apego muito religioso. Se isso é errado que o prefeito fez, pois configura ferimento do Estado laico ou do princípio da laicidade, então vamos aos extremos, vamos remover tudo. E por que que eles decidem, e isso inclusive faz parte do STF, por que que eles decidem que não é para remover os crucifixos? Está até hoje, uma ação muito tempo atrás, pois se não tem um espaço para colocar outras religiões, não é para ter para ninguém. Se tem para uma, não tem para as demais, fica complicado. É um pensamento. Eu já falei sobre isso. Veja que tem, às vezes, muita hipocrisia. Tem que saber quem seja também o prefeito. Às vezes tem a ver com relação dele ser bolsonarista e a turma da OAB não ser, e também desembargador. E outra coisa, se a gente parar para analisar, e se o Lula dissesse que era para orar para agradar o povo evangélico, será que eles não iam aceitar? Outra coisa também a se pensar é ser literal na interpretação legal da lei. Como assim? Interpretar a lei no pé da letra. Toda lei tem a sua regra. Apesar de que existam princípios como de respeitar a liberdade religiosa e também da laicidade, lá não diz exatamente, na própria Constituição, quais seriam os casos que ferem uma coisa e outra. Porque na jurisprudência temos decisões das mais variadas. Estou falando um pouco de direito porque a gente conhece direito, né? Inclusive, na faculdade, essas questões eram debatidas. Aí tinha os mais extremistas, não, porque orar, crucifixo tem que ser tirado. Pois é. Mas a turma esquerdista, vamos colocar assim, inclusive eu fiz um estudo, deve estar esse vídeo aí no canal, teve um camarada que era ligado à corrupção, que podia ter tirado e não tirou. Se eu não me equivoco, era o José Sarney, que deixou os crucifixos, os monumentos bíblicos, né, ou melhor dizendo, a Bíblia no Congresso. Por isso que eu sempre falo aqui que o extremismo, seja do que for, de política e de religião, realmente é terrível, né? Veja que eu estou comentando bastante na questão da própria lei em si. Obviamente, formos analisar biblicamente, como eu já até disse, o camarada está, obviamente, errado. Tá ok? Tá aí, meus caros, a informação. Essa notícia está no Consultor Jurídico. Abraço e até uma próxima.